Se você treina para ganhar massa muscular, mas sente que o resultado não acompanha o esforço, talvez o problema não esteja no treino, porque eu vejo muita gente treinando sério, treinando 4, 5, 6 vezes por semana, tomando suplemento, comprando whey, comprando creatina, pesquisando qual é o melhor pré-treino. Essa semana mesmo um amigo me perguntou, mas cometendo erros que acabam sabotando a hipertrofia. E alguns desses erros não têm relação direta com a suplementação. E esse tema foi sugerido por um dos nossos inscritos, e o pedido de vocês, gente, sempre eu vou fazer o possível para atender. Então hoje eu quero conversar com você sobre isso, não como alguém que vai te vender uma fórmula mágica, mas como nutricionista que acompanha pessoas tentando ganhar massa muscular há anos. Vamos lá? Esse primeiro erro é um erro extremamente comum e, curiosamente, acontece principalmente com quem tem o famoso medo de ganhar gordura. A pessoa quer ganhar músculo, mas tem tanto medo de aumentar o percentual de gordura que começa a restringir demais a alimentação. E aí cria uma situação complicada, porque construir músculo, gente, exige matéria-prima, exige nutrientes, exige energia. É como tentar construir uma casa sem tijolo. Você até pode ter os pedreiros, mas sem material. A obra, ó, ela não anda não. Não significa sair comendo tudo pela frente. Não significa fazer um superávit exagerado. A gente vê muito isso também. Mas significa entender que o corpo ele precisa receber energia suficiente para construir o tecido muscular. E isso é interessante porque muita gente acredita que está comendo muito, mas quando vamos analisar, fazer os cálculos, a alimentação também, na prática está comendo muito menos do que deveria para gerar essa energia. Outro erro que a gente vê muito é um erro que todos os dias aparece no consultório e também aqui nas redes sociais, achar que tudo se resume em proteína. Não me entenda mal, tá, gente? Proteína ela é fundamental, ela fornece aminoácidos, participa diretamente da construção muscular, mas ela não trabalha sozinha. E se você quer pegar um carro e colocar apenas o melhor motor do mundo, mas não colocar, por exemplo, combustível, ele não vai sair do lugar. Tudo tem o seu complexo. E com o corpo acontece algo parecido. Os carboidratos têm um papel importante, eles ajudam a fornecer energia para o treinamento, ajudam a preservar a massa muscular e contribuem para o desempenho. Muitas vezes a pessoa aumenta a proteína, mas reduz tanto o carboidrato, que o rendimento despenca, o treino perde a qualidade e o resultado não aparece. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal chamado Proteína Demais Faz Mal? A verdade é que ninguém te conta. E nele eu explico justamente por que proteína é importante, mas também porque olhar apenas para ela pode ser um erro. Vou deixar aqui no card e também na descrição, vale assistir. Agora vem um ponto que muita gente ignora, muita gente mesmo: o sono. Quando você treina, você gera um estímulo, mas o crescimento muscular ele não acontece durante a série ali da academia. Ele acontece principalmente durante a recuperação. É isso. Enquanto você descansa, enquanto o organismo trabalha para reparar e adaptar os tecidos, é ali que acontece o crescimento muscular. Por isso, pessoas que dormem pouco costumam apresentar mais fadiga, dormem muito tarde, mais dificuldade de recuperação, menor rendimento e muitas vezes mais dificuldade para atingir os seus objetivos. Além disso, dormir mal pode aumentar a sensação de cansaço, alterar sinais de fome, de saciedade e fazer com que você tenha menos disposição para treinar. Ou talvez ficar comendo um monte de coisa aí que não deve, né? Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal chamado Dormir Mal Envelhece o Cérebro e Engorda.
E embora ele não seja um vídeo de hipertrofia, ele ajuda a entender por que o sono influencia praticamente todos os objetivos relacionados à saúde, tá? Procurar suplemento perfeito é o nosso próximo erro. Esse erro ele é clássico. A pessoa ela procura um suplemento ideal, mas ainda não ajustou a alimentação. Ela coloca toda a responsabilidade nas custas de um suplemento. Ela não ajusta sono, ela não ajustou a rotina, e eu gosto muito de suplementação. Quem acompanha o canal sabe, eu falo muito deles aqui. Tem um vídeo sobre magnésio, vitamina D, vitamina B12, ômega 3 e vários outros temas. Mas suplemento tem um nome muito interessante. Ele suplementa, ele complementa, ele não substitui. Então, antes de procurar cápsula perfeita, vale a pena olhar para os fundamentos. Sempre estou falando isso, gente. É o que funciona, fazer a base perfeita, né? Melhorar a base. Outro erro que eu costumo dizer que é um dos mais perigosos é essa questão de resultado rápido. Talvez esse seja o erro mais comum de todos e o que a gente deve se atentar, a ansiedade. A pessoa começa a treinar, passam 2 semanas e ela já quer uma transformação completa. Já viu aqueles memes na internet dos desenhos quando a pessoa começa a malhar e ela não consegue nem passar ali pela porta, tem muita força. Ela compara o próprio resultado com alguém que treina há 5 anos, ela treinando há 1 mês. E isso gera frustração. Só que hipertrofia é um processo biológico, inclusive genética ajuda nisso. Ela depende de adaptação, depende de treino, depende de alimentação, depende de recuperação e principalmente de consistência. Não dá pra gente comparar o nosso organismo com o do coleguinha. Eu costumo dizer que o corpo não responde à pressa, ele responde à repetição. E isso tem muito a ver com algo que eu observo não apenas na hipertrofia, mas também no emagrecimento. E foi justamente observando essas dificuldades que nasceu o meu livro sobre ansiedade e emagrecimento, os impactos que isso causa no corpo. Porque muitas vezes o desafio não está apenas na dieta, está na relação que a pessoa desenvolve com o processo, com a expectativa, com a própria cobrança. E se você chegou agora aqui no canal, ou já é um inscrito e ainda não percebeu, não viu recentemente, eu também organizei toda a minha história, minha trajetória profissional em um único lugar. E isso hoje você encontra no meu site www.ricardooliveirafreire.com.br, informações sobre consulta, meu livro, participações da mídia, o canal aqui do YouTube, redes sociais e diversos conteúdos sobre saúde e nutrição. É como um grande cartão de visitas digital, fiz para vocês, um lugar onde está reunindo praticamente tudo o que eu produzo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, também acompanha nas outras redes sociais. Temos aí no Instagram, TikTok, estamos aí nas outras redes, nas redes vizinhas. Lá eu compartilho dicas rápidas, bastidores, entrevistas, conteúdo sobre ansiedade, emagrecimento, saúde intestinal, suplementação e vários outros temas que nem sempre aparecem aqui no YouTube. Tá tudo aqui na descrição, é só vocês também dar um Google aí com o meu nome que vocês me acham. Então lembra disso, músculo não é construído por um alimento, não é construído por um suplemento, não é construído por um treino isolado, né? Então, ele é construído pela soma de hábitos repetidos ao longo do tempo. E talvez essa seja a parte mais difícil, porque resultado sustentável exige paciência, exige consistência e exige estratégia. E agora eu quero saber de você, qual é a sua maior dificuldade hoje para ganhar massa muscular? Me conta aqui nos comentários, porque o seu comentário pode virar um próximo vídeo aqui no canal. Se inscreve também, gente, isso ajuda muito ao YouTube, né, nos levar mais à frente, né, republicar o nosso canal, reproduzir o nosso canal para outras pessoas, que esse que é o nosso intuito aqui. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e que o nosso propósito aqui de informação com qualidade, consciência, sem ficar enganando ninguém, falando as verdades da nutrição, mostrando que a nutrição simples, ela funciona sim,
seja cumprido, claro, né? Fica com Deus. Tchau.